Lembrando que o tema central da carta aos Hebreus é Jesus, o mediador da nova aliança. Então vamos falar o tempo todo sobre uma nova aliança, o tempo da graça. E hoje nós vamos encerrar falando sobre fé. Fé, sem dúvida, necessária para a salvação e para ter um relacionamento mais profundo e intenso com o Espírito Santo de Deus. Lembrando que você pode participar do nosso programa pela nossa página facebook.com/ceadeprofeta. Então, vamos começar lendo o capítulo 13, versículo 24, para uma dúvida, Bispo G. Vamos lá, diz assim: Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Bispo G, a pergunta é a seguinte: significa que esta carta foi escrita em Roma? Tudo indica, né? Porque falar de Itália, o único local realmente, vamos dizer, promissor no momento, com igreja, e para ter, vamos dizer, um alcance como é o de Hebreus, porque não era uma carta só focada para Roma, mas era uma focada para todo o mundo cristão da época. Então, atribui-se que seja realmente Roma. Era Roma que ele estava escrevendo e disseminando por todo o mundo. Talvez isso aproximasse a ideia de, por exemplo, isso aproxime a ideia de que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta? Não, assim, obviamente alguém que estava próximo dele, né? A gente percebe até pela maneira de escrever, a cultura, a formação, poderia ser um indicativo, mas dificilmente era o apóstolo Paulo, a não ser que fosse muito próximo da destruição de Jerusalém, bem no final da vida de Paulo. Mas mesmo no final da vida de Paulo, a gente percebe, ele não morreu de velhice. Então ele não era uma pessoa que não podia escrever as cartas. Tem muitas cartas que ele escreveu próximo de ter morrido. Então não havia qualquer tipo de justificativa que fosse Paulo. Pode até ser que foi escrito por alguém, Paulo pode ter, porque aqui nós vemos também alguns indícios, né, de coisas que o apóstolo Paulo fala. Ele mesmo na carta aos Romanos, ele deixa alguns detalhes, né, sobre a lei, sobre o valor de Jesus Cristo, a nova aliança. Em Romanos aparecem alguns detalhes que aparecem em Hebreus também, mas não podemos colocá-lo como autor. A carta aos Hebreus, ela fala sobre igreja também. Vai falar sobre a importância de congregação, de estar presente na igreja fisicamente. Vamos ler então o capítulo 10, diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, Bispo G, nós vemos já naquela época que alguns deixaram de frequentar a igreja, ou seja, a reunião, né? A igreja como a reunião, o culto e assim por diante. E hoje muitas pessoas conscientemente não vão à igreja, ou já iam, deixaram de ir por qualquer motivo, ou nunca foram mesmo. Falam, não, tem aqui o culto, eu assisto aqui pela TV, não preciso ir para a igreja e tal. Afinal, a pessoa, ela pode, vamos dizer assim, se desenvolver espiritualmente sem ir à igreja? Hoje nós temos a problemática diferente da época que foi escrito o Novo Testamento. Hoje nosso problema é TV, a rádio, mídias que levam dentro de casa a ministração. O problema lá é que em muitas casas eram feitas ministrações. Eles iam de casa em casa. Isso era o início da caminhada da igreja. Então você imagina, se eu tenho na minha casa, vem um exemplo, o apóstolo Paulo ministra um culto, aí daqui a pouco passa de novo, vem outro, vem Timóteo. Você acha que eu vou em algum lugar para a igreja se eles já vieram em casa? Porque, como era o início da caminhada, eles se expunham mesmo de ir de casa em casa. Eles faziam isso, né? Eu creio que em Roma não deveria ser diferente. Porque a cidade era grande, obviamente eles tinham um local maior para congregar, mas eles tenho certeza que não perdiam esse início, né, que era um hábito muito forte no início da igreja apostólica. Então eles não perderam esse hábito. Então alguns começam a se acomodar. Então, ou vem, já que não veio, acho que é de Deus que eles não vieram hoje, então também não vou lá na igreja. E aí começa o esfriamento, porque é na comunhão onde 2 ou 3 estiverem que o Senhor ordena a bênção. Sim. Então, onde 2 concordarem, concordado. Então, o princípio da igreja, do ajuntamento, né, a palavra eclesia,
é o ajuntamento de pessoas onde o Espírito Santo de Deus se derrama. Então eu posso receber pela TV e pela rádio formação, eu posso receber uma palavra de exortação, mas dificilmente eu vou me envolver com o Espírito Santo, porque a manifestação do Espírito, ela não posso impedir o manifestar do Espírito onde ele quiser, desde que eu busque. Mas quando nós estamos reunidos, a unção, o manifestar da unção, ele é maior. É indiscutível isso, e eu percebo algo assim interessante nesse mover. Às vezes nós estamos no meio do louvor e a gente sente que uma pessoa é visitada pelo Espírito Santo, nós sentimos o mesmo sentimento que começa a brotar. É como algo que vai enchendo, porque a glória do Senhor, ele enche o lugar. Então é algo tangível e não pode ficar restrito a um aparelho de TV e uma rádio. Claro. Tem um papel importante para quem tem dificuldade de ir à igreja por um momento, ou quem precisa de uma palavra de evangelização, mas há necessidade sim de fisicamente frequentar a igreja. Sem dúvida. E por curiosidade, a igreja como templo físico, ela só surge assim, mais ou menos no final do século III, né? Porque já era um outro momento também da sociedade. Então falar, não, então não precisa de igreja, precisa de templo para fazer em casa. Não tem nada a ver. Era um outro contexto, não é? E aí a igreja passa a ter templos exatamente para ter um lugar onde as pessoas possam se reunir sem constranger também. Porque também você vai receber na tua casa muitas vezes pessoas que você não conhece e nem sempre vai ser agradável, não é? Ainda que a palavra fale para nós sermos hospitaleiros, nós sabemos que com o passar do tempo, as pessoas ficaram mais violentas, as pessoas ficaram mais difíceis, então não é uma coisa tão simples. Então ter um prédio, vamos dizer assim, entre aspas, comercial, né, que como a igreja como uma instituição onde você possa frequentar, também dá a liberdade de pessoas diferentes, pessoas que, entre aspas, estranhas a você, possam participar. Então a gente tem que também ter essa análise. Não, sem dúvida. Né? E a igreja tem um contexto muito mais completo, como você está colocando. Então é um local que você tem salas de formação, é onde as crianças vão, por exemplo. Nós temos hoje das nossas igrejas local onde as crianças dançam. Então tem toda a estrutura de balé, as barras, tem espelhos, quer dizer, as nossas igrejas maiores. Então tem todo um outro contexto, até de ordem social. Agora, apesar de não ter os prédios comerciais ainda no início, existiam locais amplos que eles se reuniam em uma quantidade. Nessa época, inclusive, até pelo fato que ainda não tinha sido dada aquela perseguição violenta que começou principalmente com Nero e assim por diante, eles se reuniam como em locais como o cenáculo. Olha, o cenáculo era um local que o Senhor preparou para fazer a ceia antes de ir. E ele depois se tornou um referencial de ajuntamento para a igreja lá em Jerusalém. Eles se reuniam no templo e se reuniam também no cenáculo. Quando Pedro ministra no cenáculo, quantas pessoas entregaram suas vidas para Jesus? Então era um local amplo também, apesar de não ser um local alugado, e que obviamente ao redor tinha também alguma amplitude para as pessoas frequentarem. Então eu acredito que Roma tivesse até locais assim, lugares, jardins, locais amplos que facilitavam isso. E, se eu não me engano, eram 120 pessoas no cenáculo. Né? Então não era um lugar pequeno. Não era. Eu não sei se você em casa coloca 120 seres humanos dentro da tua casa. É verdade. Né? Não é fácil. Sem dúvida. Tem que ser um lugar muito amplo. Né? Um salão mesmo. Então, realmente, essa referência de um lugar para o culto, ela é essencial. A questão de fazer em casas, na Bíblia, era uma questão de evangelização também, partir do pão de casa em casa. Né, que é o que nós fazemos, um culto no lar, algumas igrejas chamam de célula, né, enfim, grupos de comunhão. Isso é fundamental e toda igreja deve ter. Mas a igreja como instituição, um prédio onde a pessoa pode participar de tantos ministérios e desenvolver ministérios dentro da igreja, ela é essencial, ela precisa existir. Sem dúvida. E mais portas que elas sejam abertas em nome de Jesus. Bom, Bispo G, outro tema abordado em Hebreus é vingança. Interessante, né, falar sobre vingança. Tema de novela, né? Vamos ver o que a carta aos Hebreus fala sobre vingança, também no capítulo 10. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todavia, o meu justo viverá pela fé e, se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Muito interessante falar de vingança, ainda que outros autores também falaram sobre este tema. Jesus Cristo mesmo fala sobre vingança, que essa retribuição, esse juízo, pertence a Deus e não aos homens. Agora, Bispo G, como é que eu equilibro isso? Sendo manso, sendo pacificador, evitando entrar num atrito, procurando esta vingança e ao mesmo tempo não ser passivo. Porque também a pessoa pode ficar ali passiva, ficar sofrendo à toa, só que, eu vou falar assim um termo que nós usamos, né? A pessoa não pode ser trouxa também, né? Ela fica lá sofrendo. Eu acho que deve existir um equilíbrio nisso. E qual que é o equilíbrio, Bispo G? Aqui o contexto que o escritor aos Hebreus fala sobre a vingança, nós temos ciência que nós não temos que ter a característica da punição. Porque o que ocorre, nós muitas vezes quando somos vexados em alguma coisa, uma situação que até como eu te coloquei, né, alguma coisa que sai fora daquilo que é um equilíbrio para nós, nos agride. Nós temos uma consciência espiritual muito mais profunda de santidade, de compromisso. Então aqui o Senhor fala para que a Ele pertence a vingança. Não adianta determinadas coisas, nós fossemos punidores. Mas quando se fala do contexto de lei, de coisas que são feitas, nós temos sem dúvida que levar isso, apesar que a lei dos homens, Dani, depende do lugar que você leva, a coisa fica pior ainda, né? A corrupção que anda no nosso meio só vai fazer com que essa pessoa não seja corrigida. Agora, de repente nós podemos levar para um outro campo de denúncia, um local que realmente vá surtir algum tipo de efeito. Porque, de repente, a gente leva para um lado de punição humano e o ser humano se vende e não acontece o que a gente quer. Uma penitência que não corrige. Que não corrige. Exato. Então dá para a gente tratar. Agora, no caso de alguém que é um servo de Deus autêntico, tudo, Deus mesmo vai tratar e aí ele pertence à vingança. Ele coloca que ai daquele, né? Então, olha essa frase. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, é bem agressivo esse texto aí. Parece aqueles caras falam assim, o Deus do Antigo Testamento. Então, mas o que ocorre é que Deus não mudou. Então, as pessoas muitas vezes falam, tinha um Deus no Antigo Testamento e tem outro no Novo. Olha, pelo contrário, o mesmo Deus. Aqui é uma prova, né? A consciência nossa a respeito da forma de caminhar é que ela tem que mudar. Então, aqui temos outros versículos que fala que a lei, o próprio Jesus falou, a lei, ela se cumpriu em mim, ela continua viva, ai daquele que mudar um tio ou um Y na lei, entendeu? Esse é réu de pecado eterno, não entrará no reino dos céus. Então, já coloca a distorção da lei e assim por diante. Então, é sério. Se nós não superarmos em justiça os fariseus, então, já Jesus não deixou beleza. Jesus não é aquele que tem o pai, né? O pai é o vovô de barba, que dá moleza. Não, pelo contrário. A nossa responsabilidade ela é muito maior, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Deus não mudou. Agora, o fato da graça existir, você vai fazer a opção. Eu estava colocando, né? Então, a lei, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, já fala, você não quer temer a lei? Não faça coisa errada, porque a partir do momento que você fizer o erro, ela é o quê? Ela é, inclusive, um veículo de Deus de correção e de juízo mesmo. Então, Deus, através da lei, pune. Por quê? Porque a pessoa é um infrator e quer errar. Agora, se você anda na luz, anda na bênção, você não tem que temer a lei e não tem que temer também a vingança de Deus. Porque o mundo jaz embaixo da ira de Deus. Então, a pessoa que acha que não tem, continua aí. Por isso, a nossa condição de vingança, aliás, de condição de santidade, para que essa malignidade que existe aí, o roubo do diabo, Satanás e outras coisas, não entrem na nossa vida a ponto de nós sermos sujeitos, por andar com o diabo, à vingança de Deus. Nós temos um texto final aí sobre fé, né? Que o justo vai viver pela fé. E é muito interessante o capítulo 11, que vai falar sobre a natureza da fé e vai dar muitos exemplos do Antigo Testamento
sobre fé. Vamos ler. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, falando de fé, ele fala de fé de uma coisa que para o mundo é loucura, para o mundo é algo abstrato. Como assim? Eu vou crer numa coisa que eu não vejo, convicção de um fato que eu não vejo, certeza daquilo que eu espero, mas será que vai acontecer? Ou seja, é algo a mais do que uma simples esperança humana. Então, a fé para uma concepção do mundo é algo absurdo mesmo, porque somente quem é nascido no Espírito pode compreender o que é fé e viver da fé. Então é muito comum, as pessoas elas criticam a prática de um cristão, você dá oferta, você dá o dízimo, você ora, você está cantando louvores aí de olho fechado, falando que ama a Deus, que se ama mais a Deus do que a tua mulher, ou que se ama mais a Deus do que o teu filho. Essas coisas são muito fora da... E é mesmo. É claro que essas coisas são fora daquilo que é natural, daquilo que é da natureza humana, natureza racional do homem. Porque o homem é preso àquilo que é terreno, né, materialmente. Agora, quando ele nasce do Espírito, ele passa a compreender o que é o mundo espiritual. Amém. Então, aquilo, né, que se torna uma loucura, sem dúvida, para quem não tem fé. Para quem tem fé, louco é quem não tem. Né? Louco é você viver sem Deus, você viver sem o Espírito Santo. Isso, sem dúvida, é uma loucura. Agora, ele dá o exemplo aqui de Abel, o poder da oferta dele que clama até hoje, Bispo G. Então, significa que no mundo espiritual, até hoje, a oferta dele ainda fala. A oferta dele ainda o defende. Quer dizer, ele já está na eternidade, já está num outro momento, mas a oferta dele é um ato que ainda permanece no mundo espiritual se manifestando. Então, significa que toda oferta que eu entrego, ela permanece no mundo espiritual ainda ligada, Bispo G? Ela ainda está acontecendo? Será que é isso? Porque assim, o que clama? A aceitação de Deus pela oferta dele, que até hoje clama. Porque tem dois lados nessa situação que a gente tem que olhar, né, Dani? Porque ela clama pela aceitação que houve por Abel, mas ela também clama por vingança da malignidade de Caim. Ok. Então tem o lado da vingança de Caim. Por quê? Porque ele derramou sangue. A terra já era maldita pelo fato do erro e da problemática toda que que Adão tinha criado e Eva também. E agora, com o derramar de sangue de Caim, ele derrama o sangue de Abel, nós vemos que amplia a maldição da terra. Certo. Então, ele que era um agricultor, não tinha mais o que colher. Ele começou a se tornar errante. Já pensou uma pessoa que é alguém que planta e tem que andar errante porque a terra agora é maldita? Ampliou a maldição? Então ela clama das duas situações. Ela clama como algo que foi dado por Deus e aceitação, mas clama também como vingança pelo mal que foi cometido por Abel ser alguém que tinha sido aceito por Deus. Então, quando nós falamos outro versículo, é difícil coisa cair na mão do Deus vivo, né? Terrível coisa é porque Deus é vingador dos seus também. Então há uma diferença muito grande de quem é filho e de quem não é. Eu dou até um exemplo que Abraão, mesmo errando, quando ele entra ali no Egito e ele erra, mentindo, falando que a esposa dele não é irmã, é a sua irmã e não é a sua esposa, e sem saber, vamos dizer assim, o faraó vai querer tomá-la como esposa. E vem punição, vem praga sobre o Egito. E Abraão, que tinha cometido o engano, de repente ele sai próspero, rico, com escravos.
Que justiça é essa? É difícil nós entendermos, né? Porque a justiça de Deus ela não é baseada por aquilo que nós enxergamos. Nosso Deus é Deus eterno, é o Deus eterno. Sendo Deus eterno, Deus já estava visualizando Abraão lá no futuro. E da mesma maneira, sendo Deus eterno, ele já sabe o que ele vai fazer também por aquilo que é o clamor de vingança sobre aqueles que são filhos. Então, determinadas situações podem não ocorrer hoje, mas o que fazem contra os ungidos de Deus, o que fazem contra os filhos de Deus, no tempo certo, esse sangue de Abel clama. Então, aqui é uma figura de nós entendermos e não entrarmos também em atitudes contra os ímpios, porque no tempo certo Deus vai manifestar aquilo que é a sua vingança. Ele dá muitos exemplos aqui, o escritor. Vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de vários, vamos dizer, entre aspas, heróis da palavra de Deus no capítulo 11. Mas eu quero falar de dois. Dois porque são muito interessantes, né? Eu quero falar aqui sobre José e Raabe, né? Vamos ler o versículo 22, diz assim: Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, Bispo G, primeiro, sobre José. Nós vemos que José, ele dá uma ordem de levar os ossos de volta para Canaã para ser enterrado com os pais. Ou seja, ele já enxergava pela fé que não ia ficar mais no Egito. Com certeza. Não é? Ele falou, não quero ser enterrado aqui no Egito, e Egito não é terra de vocês. Egito é um momento. O problema é que o momento se tornou depois escravidão de alguns séculos. Não é? Que foi algo que Deus avisou a Abraão. Falou, eles vão passar por isso. O Deus eterno. Né? Mas eles precisam passar por isso para se tornarem uma civilização. Um povo provado, povo que seria depois selecionado no deserto, povo que ia receber a lei no deserto para se tornar então uma civilização, porque até então era um povo tribal, nômade, né, que estava em terra estrangeira. Então o caminho é muito complicado. Eu penso assim, Bispo G, Deus trata, a impressão que eu tenho no Antigo Testamento, Israel como se fosse um ser humano. Um ser humano em diversas fases. Vamos pensar que sim, que cada geração corresponde a um ano de vida desse ser humano. Por quê? Porque, por exemplo, quando eles chegam em Canaã, eles cruzam o Rio Jordão com Josué, Deus fala assim para eles, vocês vão fazer a circuncisão. E aí eles fazem a circuncisão de todo aquele povo que nasceu no deserto, que não havia sido circuncidado. Maravilha. 40 anos depois de deserto, a primeira geração, a geração que saiu do Egito escrava, morreu no deserto, surgiu uma geração nova sem circuncisão. Então Deus faz essa aliança, fala, vocês têm que cumprir essa aliança, lei. E eles fazem a circuncisão ali em Gilgal. Ok. Agora, é muito interessante o que ele fala naquele momento. Que ele fala assim para eles, olha, removi de vocês o opróbrio, a vergonha da escravidão do Egito. Alguém pode me perguntar, ok, mas essa marca de escravidão não pertence a nós, porque nós nascemos no deserto, nós nunca fomos escravos. E a pergunta é, por que Deus então fala isso para eles? Falar isso para eles por quê? Primeiro, por uma coisa óbvia, era uma maldição hereditária, eles carregavam a maldição hereditária dos pais, e aquilo estava sendo removido, aquela marca de Satanás era removida pela marca de aliança. A circuncisão representava a aliança fisicamente com Deus. Ok. Mas nós vemos aqui exatamente como Deus enxerga o povo. Então enxerga o povo como se fosse uma pessoa só, vamos colocar assim, né? Uma pessoa com fases na vida. Quer dizer, você era uma pessoa maldita pelo pecado. O pecado matou você no deserto. O pecado afetou você no deserto. E agora você precisa de um tratamento, de uma cura interior. Então, vamos dizer como se fosse uma pessoa, é como se a pessoa tivesse pecado e agora ela está sendo curada da maldição que era fruto do pecado. Agora ela se perpetuava em gerações até a terceira e a quarta. Então é interessante como, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos esse tratamento com o povo de Deus, os altos e os baixos, e peca e tal, e é exatamente como o ser humano é. Porque o ser humano cai, e o ser humano sofre consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, Satanás ele vai agir durante a manifestação do pecado e com as consequências. Então, nós vemos aqui
exatamente a visão de Deus de um futuro que escolhe um povo para representar esse tratamento, vamos colocar assim, e que, a partir de Jesus Cristo, passa a ser nós, não mais com os rudimentos da lei e tudo mais, mas agora é Deus como que provando o povo de Israel para nos ensinar também. Então eu não posso desprezar o Antigo Testamento de forma alguma, porque ele ensina essa educação, essa aliança, e mostrando o quê? Olha, estou mostrando para vocês como o homem natural, sem a salvação de Cristo, ele é assim. Uma hora ele está comigo, outra hora ele está no pecado. Outra hora está comigo, uma outra hora está no pecado. Ele não consegue ter uma aliança perpétua. Mas a partir do momento que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, aí sim a graça, que é a plenitude. Então, quando ele está cheio do Espírito através de Jesus Cristo, então ele não tem mais esses altos e baixos. Sem dúvida. Não é? Aí vem aquilo que o Bispo G explicou em Hebreus 6. Se você experimentou, você não volta atrás. Volta. Se você voltar atrás, você conscientemente está rejeitando. E aí o coração endurece e a pessoa vai para o inferno mesmo. É porque quer. Porque quer. Não é? Porque se não quiser, a graça o alcança instantaneamente. Sim. Ela está disponível. Não é? Agora, até nesse contexto, Dani, porque assim, é difícil nós identificarmos e entendermos a manifestação de Deus no Antigo Testamento e hoje de uma forma um pouco mais individual. Mas ainda se mantém um pouco essa ótica. 3 coisas muito importantes na ótica de Deus. Primeiro, como povo, então, lá no Antigo Testamento, Israel. Hoje, nós, igreja. Como gerações, porque Deus visita gerações. Ele não visita somente uma pessoa. Então, esse é um assunto muito importante. Porque, às vezes, as pessoas, elas se voltam no Novo Testamento achando que a coisa é só individual. E não é. Ela é uma sucessão também genética, é uma sucessão que é marcada, porque, veja bem, eu gerei, você hoje é meu filho, mas eu gerei e, vamos dizer, espiritualmente você não existia. Se você existe espiritualmente, você é devido a uma condição hereditária minha e uma condição espiritual minha de eu ter gerado e dado um caminho para que você nascesse espiritualmente. Mas o vínculo da carne existe ainda. Sim. E Deus não se esquece. Então, mas Deus não se esquece da herança e das promessas para mim e visita a tua vida. Você colocou algo aqui muito interessante, que é a maldição chegar até a 4ª. O apóstolo nos ministrou essa semana sobre isso. Então, a maldição pode chegar até a 4ª geração. O que seria a 4ª geração? Vamos dizer que cada geração, mais ou menos 25 anos, surge uma geração nova. Agora, a bênção de Deus alcança até a 1000ª geração. Se nós passarmos para essa questão, então nós teríamos que ter 1000 gerações, seriam mais ou menos 25 mil anos. Uau. Olha que loucura. O alcance é inimaginável. Não existe. O alcance é inimaginável. Se nós pegarmos de Abraão até hoje, pega 4 gerações a cada século. Uau. Você viveu 35 séculos, 4 vezes 35, você vai ter aí 150, 200 gerações, estou falando de 1000. Então, o que Deus está falando em relação da bênção? A bênção vai atingir aquilo que nem existe ainda. O ser humano, a gente fala de uma história do ser humano coerente, escrita, 5 mil e poucos anos. Escrita, 5 mil e poucos anos. Nós estamos falando de 25 mil anos à frente, a bênção de Deus. Então, a bênção de Deus que me visita hoje, ela vai visitar 25 mil anos, 25 mil anos à frente. É muito sério isso. E tem a condição também da individualidade, que é a opção da pessoa. Porque também em determinado momento eu posso rejeitar. Então eu queria até, porque é um assunto, Dani, muito sério que nós estamos conversando hoje. É difícil até algumas pessoas poderem entender. Você me fala, mas puxa vida, será possível? Abraão cumpriu com as promessas, fez tudo o que Deus falou, ele é pai da fé. Por que o povo dele foi para o Egito? Foi porque alguém fez uma opção nessa caminhada. Não podemos pôr a culpa em Abraão, porque já Isaac já fazia uma diferenciação entre Esaú e Jacó. E não conseguia enxergar que Esaú era alguém profano, sendo filho, e que Jacó tinha uma herança. Mesmo lembrando, veja bem, mesmo lembrando que Deus já tinha dado uma palavra quando os dois estavam no ventre. Olha.
Deus já tinha dado uma palavra. Mas o próprio Abraão, sendo justo, nós vemos que ele não faz essa diferenciação. Por quê? Porque ele prefere alguém geneticamente mais próximo dele. O cara forte, caçador, traz a comida que eu gosto. Isaac, né, no caso. Isaac falando de Esaú. Isaac. Perfeito. Então Isaac preferiu, já sendo filho de Abraão, já faz o quê? A hipótese de preferir alguém na carne. Uau. E aí ele começa a desprezar aquilo que é a herança de Abraão. E nós já vemos na vida de Jacó, porque depois Jacó era o eleito. Sim. A gente vê, por exemplo, Rúben profanar o leito do próprio pai. Sim. Nós vemos Judá se deitar com uma prostituta. Não, é o início. Não, aliás, os 4 primeiros, porque Simeão e Levi ainda exterminam uma cidade. Então Simeão e Levi acabam com uma cidade que tinha aliança, que tinha selado uma aliança Exato. com uma de Israel. Deus permitiu que ele selasse uma aliança com uma de Israel. E ele mata todo mundo de forma traiçoeira. Quando a dor mais pesada do corte que tinha sido feito, os caras estavam se recuperando. Eles não tinham como reagir. Então nós começamos a dar uma olhada, quer dizer, eram figuras das 12 tribos. Já tem 5 aqui que já está buscando outro caminho que não é o caminho da herança de Deus. Então, até o ir para o Egito foi um erro e que Deus eterno sabe disso. Obviamente Deus não ia falar para Abraão, mas Deus deu toda a orientação para Abraão, para ele poder manter a bênção da família. Só que no meio do caminho foi se perdendo, se esvaziando e eles viraram um povo escravo. Não era a vontade de Deus um povo escravo. Mas eles, infelizmente, fizeram essa opção. Eles poderiam ficar naquela terra, porque se José levou os ossos para aquela terra, era a terra de bênção dele. Claro, ele Já tinha estava consciência garantida. disso. É interessante isso, porque eles estavam no Egito, ele tinha tudo do bom e do melhor, ele era o governador do Egito, mas ele falou, não quero ser enterrado aqui. Então você fala assim, você é um cara ingrato. O Egito te deu tudo. Você deveria ter aqui uma sepultura privilegiada, uma pirâmide para você, José, porque você fez o sobrenatural. Falou, nem a pau, eu não quero pirâmide nenhuma. Eu quero ir lá para Macpela, lá em Hebron. Agora, e queria em Hebron, sabendo que o Egito depois escravizaria durante 420 anos? Tem nexo, mas o que é? É a condição espiritual. Perfeito. Bom, aí falando de Raabe. Raabe é aquele outro exemplo de uma pessoa que estava fora da bênção, estrangeira, prostituta, e que, curiosamente, foi tomada por um homem da tribo de Judá. Não é? E o seu curso de vida é completamente transformado. Ela já foi tirada da destruição natural de Jericó, que já era algo falado por Deus. E ainda faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aliás, por um ato de fé. Questão de mostrar que ela faz parte. Ela e Ruth e outras, né? Agora, é curioso. Por quê? Porque aí tem também Ruth. No caso, o escritor não menciona. Ele menciona claramente de Raabe, porque ela teve mais fé que muito hebreu. É verdade. O risco que ela teve de guardar os homens, os espias, né? Então, quer dizer, uma pessoa que realmente cria no Deus de Israel. Falou, não, eu creio. Eu creio. O fato de ser uma narrativa, e ela ser curta, não dá detalhes, mas com certeza esses 2 homens de Deus, eles eram príncipes de Deus. Então não foram mandados qualquer Zé Mané. E obviamente foram ali homens de fé. Eram guerreiros, soldados, mas homens de fé. E eu imagino a ministração que esses 2 devem ter feito para Raabe. Porque ninguém humanamente faria o que ela fez. Então o que ela fez não foi humano. Foi algo feito pelo Espírito de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas por que foi feito pelo Espírito de Deus? Porque 2 homens deram um bom testemunho. Ela era uma prostituta. Como é que uma prostituta vai crer na palavra de 2 homens? Bom testemunho. Referenciais de Deus. Que às vezes a pessoa não consegue enxergar isso. Fica pensando, agora, o escritor de Hebreus percebe isso. Porque a atitude de guardar aqueles 2 homens em paz, aqui é o detalhe da paz, né? Em paz, trouxe para ela um galardão, né? Um prêmio, né? Que Hebreus fala muito do galardão, de um prêmio que ela nunca teria. Agora, só fechando o nosso raciocínio, eu vou ler aqui o versículo 39 e 40, diz assim. Ora, todos que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, aqui ele se refere à plenitude da graça, não é? Quer dizer,
Eles tiveram grandes sinais, milagres, viveram sim a graça, mas não aquilo que nós temos acesso agora através de Jesus Cristo. Não é? Então, é bom para nós termos a reflexão que sim, você que está em casa, você que nos acompanha, você tem acesso a tudo isso. Só que é uma questão de escolha. Raabe escolheu o quê? Eu quero ter acesso a essa graça que nem era plena naquela época, mas que ela teve acesso porque ela creu, ela teve fé, não é? Então vai valer sim a pena o nosso esforço. E para encerrar, né, o capítulo 12, fala assim, versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é? Bom, aqui tá, né? Resistir ao pecado, ter disciplina. E aqui o exemplo claro de Raabe, né? Seguir a paz com todos, né? Então, Hebreus tem máximas muito interessantes sobre resistência, que nós temos que lutar sim, o nosso maior inimigo é o mundo. Né? O nosso maior inimigo são as ofertas de Satanás. É muito importante, porque eu estava falando isso outro dia no culto, Bispo G. Olha, eu conheço muitas pessoas que foram instrumentos de Deus, salvaram vidas, pregaram o evangelho, mas estão hoje mortas espiritualmente. Verdade. O que aconteceu? Ela foi um canal para que alguém fosse salvo? Sem dúvida. Ela teria galardão por isso? Eu creio. Só que ela não venceu o mais importante, que é o mundo levou a alma dela. Então é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. É claro, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, você é um grande instrumento, sem dúvida. Mas você precisa vencer o mundo. Vencer e resistir até o sangue, para que tudo que você tenha feito como obras não seja vão. Bem, perfeito. Não é? Para que você alcance essa recompensa, esse galardão que está aqui prometido na palavra de Deus. E, desculpa até interromper, Dani, alguma coisa muito importante, porque quando eu conheci o apóstolo, e foi na época da minha conversão, havia um grupo muito voltado para a graça. Então era os jovens falando de Jesus e a graça e tudo, e glória a Deus. Desses um era o apóstolo e eu fui ministrado por ele. Mas daquele grupo, o único, por incrível que pareça, obviamente existe um ou outro ainda que decolou, vamos dizer assim, mas quem foi e alcançou o que tem alcançado, o único foi o apóstolo. E eu conheço, assim, dezenas das pessoas daquela época que descambaram, que eram pessoas de autoridade, de testemunho, músicos de primeira, pessoas ungidas, pregadores, mas é o que você falou, não entenderam que a graça ela é acompanhada de responsabilidade. E que a nossa responsabilidade por termos recebido a graça ela é maior ainda. Até pelo fato de nós termos testemunhas. E caíram em mau testemunho e dali para frente descambaram, porque o diabo também não dá moleza, né? Percebeu que tem brecha, viu a habilitação, vai e aprofunda a situação. E eu vejo hoje o apóstolo esse referencial que levou onde a gente está hoje. Exatamente, né? Fé prática. Fé e santidade. Exato, e santidade, sem dúvida alguma. Muito bem, incrível carta aos Hebreus. Vamos revisar a aula de hoje. Hoje encerramos o estudo da carta aos Hebreus. Aprendemos a guardar a justiça do Senhor, desprezando qualquer sentimento de vingança. Retrocesso é a atitude de quem não tem fé. Capítulo 11 apresenta heróis do Antigo Testamento que viveram milagres pela fé, mas não tiveram acesso à plenitude da graça, como nós temos através de Jesus Cristo. A disciplina pode não ser confortável, mas trará ao homem fruto de justiça. Devemos ser mansos e evitar conflitos agressivos, criando bom relacionamento com todos ao nosso redor. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.